Olá, meu nome é Larissa, eu sou enfermeira e coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do Cisurg Oeste e nesta videoaula iremos abordar sobre o uso de drogas vasoativas que será ministrada pelo Dr. Paulo Henrique. Dando sequência aí às aulas, desse curso que a gente está fazendo aí com o pessoal do SAMU. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Henrique, eu já me apresentei na outra aula, mas eu vou falar de novo. Eu sou pediatra, fiz residência pelo Hospital Infantil João Paulo II, que é o antigo CGP. Depois eu fiz residência em neonatologia, então sou neonatologista também, com residência pelo Complexo Saúde São João de Deus, E trabalho hoje nas UTIs da nossa região. Sou plantonista da UTI neonatal do Santa Mônica, do São João de Deus, na unidade 1, na unidade Covid, e no hospital, e sou plantonista também da Santa Casa de Formiga, da UTI neonatal de lá. Vou falar hoje um pouco de um tema também bastante importante que ajuda aí para quem está lidando com recém-nascido, com criança que vai fazer transporte recém-nascido. É muito comum, o SAMU ter essas ocorrências, que é o uso de drogas vasoativas em neonatologia, o uso de aminas em neonatologia, que às vezes vocês vão ter que já começar para o paciente chegar numa condição um pouco melhor aí na UTI neonatal. Antes da gente falar de quais drogas, ou um pouco de cada droga, é importante a gente fazer uma revisão no conceito básico de funcionamento do coração e também da abordagem do choque, da identificação do choque. A gente tem que trabalhar com esses conceitos principais. Débito cardíaco, que está muito relacionado ao volume sistêmico, o volume sistólico, na verdade, e a frequência cardíaca. Pressão arterial, que tem a ver com débito cardíaco e resistência vascular periférica, então está diretamente relacionado, um dependendo do outro. Pré-carga, que tem a ver com o retorno venoso, tem a ver com a volemia do paciente, e pós-carga, e tem a ver com resistência vascular periférica. Quando a gente tem algum comprometimento de alguma parte, a gente vai ter um déficit ou débito cardíaco, ou vai diminuir a pressão arterial, e tudo, e a gente vai conseguir identificar de onde está vindo essa hipóxia residual, essa dificuldade aí no controle da homeostase do paciente. Lembrando da anatomia, aqui não anatomia do adulto, a anatomia do recém-nascido, que é a fisiologia de transição, que é quando ele está ainda ligado à placenta, a gente vai fazer o clampamento da placenta, esse paciente vai ter que começar a funcionar sozinho, sem a ajuda da placenta, o recém-nascido. Então, ele tem que sofrer uma fase de adaptação. Algumas crianças demoram um pouco mais, alguns recém-nascidos. O que acontece? Quando ele está na fase ainda dependendo da placenta, como é que funciona, o fluxo todo para o coração, para o funcionamento dos órgãos, vem através da placenta. Então, ele trabalha com um sistema onde o pulmão desse paciente ele tem uma resistência vascular muito alta, muito elevada, e a parte sistêmica toda desse recém-nascido, na verdade esse feto ainda, ele ainda não nasceu ainda, tem uma parte sistêmica dele, uma baixa resistência vascular. Com isso a placenta consegue levar fluxo da placenta para dentro da criança, e através de perfundir o pulmão e todas as outras coisas. Quando tem o clampeamento ali, a criança o recém-nascido vai nascer, vai deixar de ser feto e virar um recém-nascido, aí a gente tem a transição, começa a cair a pressão pulmonar, a resistência pulmonar, e começa a aumentar a resistência da vascularização sistêmica para fazer a transição aí, o pulmão começa a expandir, começa a ventilar, com isso a gente vai diminuindo aí a dependência da placenta, porque foi clampada, e a gente consegue se organizar de maneira agora recém-nascido mesmo, de funcionamento, Algumas crianças vai levar um tempo a mais para adaptar, então às vezes vai ter que a gente chama de choque adaptativo, que eu vou falar mais na frente, que às vezes fica uma hipertensão pulmonar um pouco mais persistente, mesmo depois do clampamento da placenta, da transição e tudo, a criança ainda fica aí com hipertensão pulmonar persistente por mais alguns dias. A gente vai chamar de choque adaptativo, que eu vou falar mais na frente. Uma coisa que é importante também a gente lembrar das características do coração da criança, do recém-nascido, que é bem diferente do adulto. Ele tem pouco retículo sarcoplasmático, os túbulos T são insuficientes, as fibras dele são mais curtas, mais arredondadas. Eu tenho muita mitocôndria, mas muitas delas são desorganizadas, têm um funcionamento às vezes meio limitado. As fibras que a gente tem, muitas delas não são contráteis, então dificultam a contratilidade, E a inervação simpática, que é onde as aminas vão agir, através dos receptores, que eu vou falar mais na frente, no recém-nascido está diminuída. Junto com isso, a gente tem as características, O recém-nascido já tem um metabolismo muito alto, ele já trabalha numa homeostase muito alta, ele trabalha como se fosse capacidade máxima para manter o equilíbrio, E quando a gente tem alguma dificuldade, alguma sobrecarga
carga, ou pós-carga, ou pré-carga. Às vezes a criança não tem uma reserva importante, então ela tem uma limitação para a gente elevar débito cardíaco, ou às vezes sofrer um estímulo às drogas ou estresse, né? Então o paciente choca mais rápido, ele estabiliza mais rápido. Outra coisa que é importante, ele tem uma sensibilidade maior, apesar dele ter menos sistema de inervação e tudo, as que funcionam tem uma sensibilidade maior aí, as alterações de pós-carga e tudo. Inclusive medicamento a gente vai também ter cuidado, porque alguns bebezinhos são muito sensíveis aí a doses até pequenas, né? Quando a gente fala então de funcionamento do coração, de estabilidade hemodinâmica, de choque, né, a gente tem que lembrar aí do sistema nervoso simpático, né? Através dele, através das estimulações, dos feedbacks, né? Da hipófise, do córtex, da suprarrenal, que a gente vai produzir as nossas noradrenalina, adrenalina. Eu gosto de falar que a primeira forma da gente tentar controlar o choque de uma criança, de um recém-nascido, na hora que começa a hipóxia tecidual, ele mesmo já começa a produzir as próprias aminas dele, né? E depois a gente tem que identificar isso e começar a saber ajudar ele a identificar de maneira correta. Mas a primeira pessoa que vai conseguir produzir noradrenalina é a gente mesmo, né? Através da estimulação do sistema nervoso simpático. Como é que a gente estimula? Através dos receptores que a gente tem, né? Aí são vários. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada, porque cada amina que a gente vai falar aqui agora, cada medicamento que a gente vai usar no tratamento do choque do recém-nascido, né? Ele vai estimular ou um receptor, ou dois, ou quase todos, como em algumas drogas a gente vai falar, né? Então é sempre bom a gente estar lembrando aí qual que é a função de cada receptor, né? Dos receptores adrenérgicos. O A1 ele é localizado no coração, aí no coração, quando você estimula ele, você aumenta o inotropismo e cronotropismo, então você aumenta a contratilidade e frequência cardíaca desse paciente. Nos vasos sanguíneos, quando você é estimulado esses receptores, a gente vai fazer vasoconstrição periférica, né? O A2 ele é mais pré-sináptico, ele estimula a liberação de noradrenalina. Quando está no sistema nervoso central, que tem receptores dentro do sistema nervoso central, ele às vezes causa hipotensão, como a cloridina e tudo. Age nesses lugares. O beta-1 ele é predominantemente no coração, então ele é um pouco mais seletivo. Quando você estimula o beta-1, ele vai causar bastante cronotropismo e pode também causar um pouco de inotropismo, que é contratilidade e frequência cardíaca. O beta-2 ele é mais na musculatura lisa, no vascular e no pulmão, na musculatura brônquica, né? Ele causa relaxamento da musculatura e às vezes faz uma vasodilatação, aí diminui às vezes uma hipertensão pulmonar, alguma coisa assim. Então a gente tem que lembrar sempre desses receptores. Os dopaminérgicos também são os receptores que a gente tem, né? Que quando estimulados, né, o de D1 a D5 e D5, ele faz vasodilatação de rim, miocárdio, cérebro. Os D2, D3, D4 são pré e pós-sinápticos, tem a ver mais com o sistema nervoso central, tá? A estimulação deles. Então, quando a gente pensa em entender o funcionamento do coração, você já pode também entender ali o que pode às vezes acontecer, quais sintomas que vai aparecer naquele paciente que vai ter alguma disfunção, né? Então, a gente tem que saber identificar um paciente que está com uma disfunção cardiocirculatória e começar já a instalar as medidas terapêuticas de maneira correta. É isso que eu vou tentar ajudar vocês agora com essa aula, tá? O que causa disfunção cardiocirculatória no neonatal, né? O que causa a instabilidade hemodinâmica desse paciente? A transição, que é aquela imagem que eu coloquei lá, né? Na hora que a placenta para de mandar o funcionamento, para de mandar sangue, aí a criança tem que começar a respirar sozinha, aquilo ali vai ser uma transição, algumas crianças levam um tempo maior para adaptar. Além disso, prematuridade, persistência do canal arterial, cardiopatias, arritmias, né, asfixia neonatal grave, sepsis, hipotermia, distúrbios eletrolíticos, distúrbios de glicose, hipoglicemia principalmente. Isso aqui a gente vai alterar a disfunção cardíaca. Outra forma da gente piorar a função cardiocirculatória da criança é mexer na região do tônus vascular e da volemia desse paciente. Sepsis também pode causar, patologias cirúrgicas, pós-operatórias cardíacas, situações hemorrágicas, medicamentos em excesso, intoxicação, desidratação, choque neurogênico do paciente às vezes asfixiado grave, e vai alterar então a região de tônus vascular e de volemia também. Além disso, alterações endócrinas, né? Que a hipoperfusão tecidual leva a alterações endócrinas, imaturidade do recém-nascido leva a alterações endócrinas, asfixias, disfunção de suprarrenal, uma insuficiência de suprarrenal, de adrenal, pode levar também disfunção tiroidiana, hipotiroidismo congênita, às vezes o bebezinho vai ter algum distúrbio, consumo de reservas, né? Desnutrição. Então a gente tem que pensar nessas três formas de disfunção
e começar a tentar já identificar ali aquele paciente que está tendo um comprometimento hemodinâmico. Uma coisa que a gente já não deve esquecer é os sinais que a gente tem de sinais de alerta. Você vai fazer um transporte de um recém-nascido, né, de Lagoa da Prata, do interior, Lago Arcos, alguma coisa assim, lá para Divinópolis, que é onde tem as maiores UTIs, né, ou para Formiga, que também tem UTI na nossa região. A primeira coisa que a gente tem que identificar na hora de fazer esse transporte é ver a história desse paciente de maneira rápida, sucinta, mais completa. Você já prevê se esse paciente não vai estabilizar com você. Então, aquele paciente que é recém-nascido, que você vai transportar, que tem história de asfixia, que teve uma apneia de 1 ou 5 no primeiro e quinto minuto, que teve sofrimento fetal agudo, ou seja, uma cardiotografia, um ultrassom já não estava tranquilizante, o BCF já estava alterado. Então, esse paciente, assim, teve intercorrência no parto, a mãe descolou placenta, a mãe estava com Covid grave, entubada, anestesia geral, alguma coisa assim, igual a gente está tendo muito caso. Uma infecção do útero, uma coliomielite, né? Um bebezinho que às vezes teve uma hipotermia importante, grave, sepse, ventilações agressivas, aquele bebezinho que estava sendo entubado lá, ventilando no ambu por muito tempo, você chegou lá para fazer esse transporte. Às vezes está com presença de pneumotórax, né? Então, a gente tem que identificar tudo isso aqui, porque isso aqui já é preditor que esse paciente vai chocar. Então, você já tem que preparar aí, já ir às vezes até prescrevendo uma amina, já calculando, né? Porque as doses em amina são na frente que não é padrão, igual no adulto, para a gente não perder esse paciente, às vezes no próprio transporte dele, ou às vezes não chegar numa condição muito ruim para a gente nas UTIs, tá? Existe um score que a gente pode usar também em neonatologia, né, que a gente usa vários fatores, depois que tiver interesse pode dar uma olhada na internet, acha fácil, é o SNAP-1, quando ele é maior que 20, a mortalidade é mais elevada, o risco de instabilizar também. Então, aqui só para a gente lembrar, né, então, enterocolite, hemorragia, que é paciente que foi muito prematuro, 28 semanas, então são vários fatores, depois vale a pena dar uma lida aí nesses critérios, que aí já é um sinal de alerta. Outra coisa é aquele paciente, você examinar ele bem antes de transportar, durante o transporte também, que está taquicárdico, taquipneico, com diminuição de pulso, os pulsos estão finos, né, principalmente os periféricos centrais, perfusão ali lentificada, maior que 3 segundos, ou senão às vezes já está muito sonolento, muito prostrado, torporoso, não está urinando há muitas horas, ou senão queda de saturação muito frequente, tendendo a bradicardia. Então tudo isso aí você vai já analisando para ver se esse paciente não está chocado ou vai chocar. Então, ali só umas fotos, né, cianose de extremidade, paciente anasarcado, paciente com a pele mais rendilhada, uma pele mais vasoconstrita. Então, todas essas alterações a gente tem que ficar atento, né? Pressão arterial também na neonatologia nos ajuda muito. O problema é que às vezes a gente tem dificuldade de aparelho mesmo, né? A maioria dos aparelhos não invasivos, né? Às vezes não consegue medir, ou quando mede, às vezes pode ser um valor não fidedigno. Mas quando você tem ali uma pressão arterial persistentemente baixa, é um preditor muito importante que esse paciente está chocando, viu? Não existe um valor, umas tabelas assim, mostrando o valor de referência ideal de pressões em neonatologia, mas você pode usar como regra para te ajudar a guiar aquele paciente neonatal que está com a pressão arterial média menor do que a sua idade gestacional. Esse paciente provavelmente está com hipotensão. Por exemplo, a criança de 32 semanas que tem uma pressão arterial média menor que 32 ou 32, ele está aí no limite inferior da pressão arterial média dele, tá? Então ele está tendendo a hipotensão. Vocês vão ver que o choque hipotensivo neonatal ecocardiograma, se você tiver também, ajuda demais, porque às vezes o paciente você vai transportar, às vezes o paciente você vai fazer ocorrência, ele já tem um canal arterial conhecido, ou às vezes é uma criancinha que nasceu bem 6, 8 horas depois, ele piora muito, então pode ser uma cardiopatia canal dependente, o canal está fechando. A presença de disfunção, às vezes sistólico ou diastólico, o ecocardiograma consegue ver isso bastante, dilatação de cama, às vezes uma miocardite, características do fluxo na veia cava superior, como é que está indo, às vezes o paciente está hipovolêmico, às vezes o paciente está muito congesto, então a analisar o fluxo na veia cava vai ajudar a gente. Sinais de hipertensão pulmonar nesse paciente, né? O ecocardiograma ajuda muito. Anormalidades na estrutura dele, às vezes uma cardiopatia já é fácil de identificar no ecocardiograma. Outra coisa que a gente pode lançar a mão para ajudar é a interpretação de um raio-x bem feito, um raio-x com aumento de áreas cardíacas. Aí você pensa aí, se for mais de câmaras direitas, você pode pensar em hipertensão pulmonar, persistência de canal arterial, somente nas primeiras horas de vida. Quando às vezes tem uma área cardíaca totalmente aumentada ou muito diminuída, pensar em hipovolemia ou sepsis, tá? Sinais de hiperfluxo do pulmonar, né? Aí é um PCA às vezes com repercussão, com canal arterial aberto, trazendo repercussão, aquele raio-x mais congesto. Uma área cardíaca pequenininha, igual eu falei, seria hipovolemia. Só que 2 raios-x para a gente ver.
aqui um raio-x mais congéstico, uma área cardíaca mais no limite superior, né? Sugerindo aí uma hipertensão, um paciente mais hipervolêmico, aqui um paciente mais com coração em forma de bota, pensando no falô, alguma coisa assim, tetralogia de falô. Outra coisa que a gente pode lançar a mão é interpretar exames laboratoriais. A gente chega lá para fazer a ocorrência, já tem exames lá desse paciente, então analisa eles, vê se tem lactato, vê se não está fazendo uma acidose metabólica, vê se não tem aumento de escórias nitrogenadas, como é que está a ureia desse paciente, né? Principalmente se tiver mais dias de vida, alterações do estudo de sódio, um paciente com sódio muito alto, às vezes fala a favor aí de uma desidratação hipernatrêmica, alguma coisa assim, você já vai tratando esse paciente, para tentar levar ele numa condição melhor. Então, a gente falou um pouco da anatomia, um pouco da fisiologia, do choque, um pouco agora a gente falou das alterações que você vai ver no exame físico e na clínica do paciente. A gente começa a fazer algumas perguntas. Esse aqui, ele vai ver que vai ter muitos gráficos aqui, é um protocolo que a gente criou lá no São de Deus, no ano passado, né? Eu terminei minha residência no ano passado, né, de neonatologia. A gente, junto com o Dr. Júlio, junto com a equipe lá toda, a gente criou o nosso protocolo lá para nos guiar nesses pacientes que estão em choque neonatal, né? Aí esse aqui eu tirei de lá mesmo, uma forma até de apresentar esse protocolo para vocês. Primeira pergunta é ver se esse paciente está chocado ou não. Se ele está chocado, a outra pergunta que a gente tem que pensar é que tipo de choque esse paciente tem. É cardiogênico? É distributivo? É adaptativo? Pensando nessas causas, aí você começa qual tratamento você vai indicar. Se é um cardiogênico, por exemplo, aquele paciente suspeitando de cardiopatia e tudo, né? É um tratamento para contratilidade, principalmente. Se é distributivo, você tem que pensar mais no tratamento para vasoplegia, as aminas vai ser diferente. Se ou às vezes um choque adaptativo, às vezes só melhorando a contratilidade ajuda. Em alguns momentos você pode ter, às vezes, um choque misto, com duas coisas fazendo ao mesmo tempo. Isso aqui também faz parte do nosso protocolo, né? Uma revisão que a gente fez no ano passado. Uma coisa que já serve para nos guiar é separar o pré-termo do recém-nascido prematurim do recém-nascido a termo. Por quê? O prematurim, você vai avaliar ele, viu que tem aqueles fatores preditores todos ali de risco de chocar. Aí ver também se a parte da volemia desse paciente, você tem risco de estar hipovolêmico ou não. Se não tem evidência de hipovolemia, você já começa aminas vasoativas. Se, por exemplo, ele tem evidência de hipovolemia, você está autorizado a fazer uma expansão ali de 10 ml por quilo, em torno de 30 minutos, uma vez apenas. Evita de ficar dando volume demais em prematurinho extremo. Eles vão sangrar a cabecinha, eles vão abrir canal arterial, vai complicar a vida deles. Não melhorou, já começa aminas vasoativas para esse paciente. O atermo, a ideia é a mesma, ver os preditores ali de choque, ver se esse paciente está volêmico ou não. Se ele não está hipovolêmico, não tem fator para pensar nisso, você pode já começar aminas direto. Se você acha que às vezes estão de estudo misto, você pode às vezes começar uma expansão e depois às vezes já iniciar a mina. Mas no atermo ele tolera às vezes um pouco mais de volume. 10 ml por quilo, faz em 15 minutos, depois se precisar faz mais 10 ml por quilo, até um total de 30 a 60 ml por quilo e não vai ficar tão congesto, tá? Nos asfixiados graves evita um pouquinho, porque o coração deles vai estar mais hipocondrátil, mais sofrido, né? Então às vezes faz uma expansão, não recuperou, às vezes já começa aminas vasoativas mais precoces também, tá? Só para a gente já pensar de maneira geral na expansão volêmica. Outra forma que a gente tem que nunca esquecer é o que o pessoal do SAMU já usa no adulto, né? No PAUS, no ACLS, nos outros protocolos que a gente tem aí de paciente crítico, né? É os 6Hs e os 5Ts, sempre que o paciente estiver chocado, pensar nessa ajuda que a gente tem, né, para decorar, porque aí às vezes já consegue resolver a causa desse choque mais fácil, né? Então, beleza, a gente identificou, a gente já está começando a pensar em tratar, vamos escolher as drogas, né? Antes de escolher as drogas, lembrando que o paciente está com hipóxia tecidual. Essa hipóxia ou ela vai ser para alteração da volemia, ou vai ser da bomba, ou vai ser do tônus, né? E o transporte fica prejudicado aí. Quando a gente tem hipóxia tecidual, a gente tem quebra de ausência de oxigênio, vai usar a quebra de glicose na ausência de oxigênio. Isso vai levar, às vezes, a insuficiência energética, alteração na permeabilidade, acúmulo de ácidos láticos e o paciente vai estar acidótico. Com isso, a bomba também vai estar comprometida de sódio, potássio e tudo. Só lembrando ainda da fisiopatologia lá, né? Além disso, quando você chegou nesse mecanismo de hipóxia tecidual, você alterou o ambiente intracelular, o microambiente, né? Com isso, a gente vai tentar, a primeira coisa, o nosso próprio organismo vai estar tentando compensar. Igual eu falei mais cedo, quem produz as primeiras aminas é a gente mesmo na hora de estar entrando em mecanismos de hipóxia tecidual. Noradrenalina, adrenalina, até dopamina, né? Então esse paciente está inflamado, está numa síndrome inflamatória sistêmica, né?
aí ele não melhorou sozinho, a gente vai lembrar aí das medicamentos, das drogas que a gente vai agir, ou no inotropismo, ou no cronotropismo, ou no lisotropismo, né? Cada um vai agir de uma forma. Lembrando, quando eu falar em inotropismo, eu estou falando de contração. Quando eu falar de drogas cronotrópicas, eu estou falando de frequência cardíaca. Quando eu falar de lusotropismo, eu estou falando de capacidade de relaxamento. Vasopressão é quando eu quero aumentar muito a resistência vascular periférica para tentar melhorar a volemia desse paciente. Lembra sempre, antes de escolher a droga, a fisiopatologia, a base desse paciente. Alguns medicamentos têm atividade predominante vasopressora, dopamina, vasopressina, adrenalina que coloca um asterisco, porque vai depender da dose baixa, dose média, dose alta, que eu vou falar mais na frente. E alguns medicamentos têm atividade predominante inotrópica, ou seja, de contratilidade, dobutamina e milrinona, que seriam as principais. Não. Então vamos lá, dopamina é uma das que a gente mais usa em neonatologia, infelizmente atualmente está em falta em Minas Gerais, nos hospitais que eu trabalho, alguns estão em falta, por causa do aumento de consumo mesmo e também de pouca matéria-prima para esse medicamento. Está tendo mais as outras aminas, né, que tem sido usado mais no adulto. Mas ela é uma das mais estudadas em neonatologia, então já foi muito usada, às vezes até como meio que protocolo, todo recém-nascido, a primeira droga era essa, mas hoje a gente tem mudado, a gente tem pensado mais no mecanismo do choque do paciente para iniciar as aminas certas, né? Ela é pouco seletiva, então ela estimula aqueles receptores que eu falei, o A1, o A2, o B1 e os dopaminérgicos, então ela estimula vários, a depender da dose vai predominar uns ou outros. Então, como ela faz estimulação, ela tem predominação de inotropismo e pode fazer também o cronotropismo, né? Ela estimula os dois, mas ela ajuda muito na vasoconstrição também. A maioria dos recém-nascidos responde a doses até 10, evite doses acima de 10, que o risco de vasoconstrição é muito importante, você vai piorar débito cardíaco, pode fazer isquemia tecidual e às vezes não vai melhorar o choque do paciente. Quando precisou de mais de 10, pensar mais em associar outras drogas, tá? Esse estudo aqui foi um estudo grande, comparou ela com a dobutamina. Nos pacientes com hipotensão, ela foi melhor para aumentar a PA do que a dobutamina, mas não piorou de prognóstico. E ela foi considerada mais segura que a adrenalina e corticoide isolado. É só porque ela tem mais estudos também. Geralmente é a primeira opção de tratamento na hipotensão do recém-nascido pré-termo, desde que você não identificou bem o choque. Se você tiver identificado, você vai ver depois no outro quadrinho que aí ela não seria a primeira escolha, não. O que ela faz de efeito colateral? Pode causar necrose tecidual, principalmente se tiver extravasamento, taquicardia, arritmias, hiponatremia e hipertensão. A dose que a gente usa é de 1 a 20, geralmente é de 5 a 10, é a dose que a gente usa na neonatologia. Precisou de mais amina, a gente associa a outra, não chega a 20, tá? E abaixo de 5 também já é considerada quase fisiológica, você já pode pensar em tirar. Doses maiores que 10, eu falei, não é recomendado, porque talvez não acrescenta muita coisa. A apresentação dela é 5.000 microgramas por ml. Eu vou sempre trabalhar com microgramas, porque na neonatologia a gente trabalha com microgramas em aminas. A dobutamina ela é mais beta-1 seletiva, então ela é mais cronotrópica, né? Por esse motivo ela tem efeito, é mais inotrópica, falei errado, né? Ela melhora mais a contratilidade, né? Ela ajuda bastante no débito cardíaco por aumentar o volume sistêmico. Numa revisão que eu coloquei, a dopamina foi mais efetiva para aumentar a PA, só que a dobutamina é melhor no débito cardíaco. Então é uma droga de escolha aí naquele paciente que às vezes está precisando de melhorar a bomba mesmo, paciente que está às vezes com choque cardiogênico, com choque adaptativo, é uma droga que você pode pensar. De toxicidade, ela pode levar a taquicardia, porque ela também tem um pouco de mecanismo cronotrópico, né? Pode levar a arritmias, ela é dose dependente, ela pode causar hipotensão, às vezes na hora que ela melhora o débito cardíaco, ela pode às vezes diminuir a pressão arterial, mas isso aí é um efeito colateral, de modo geral ela ajuda na hipotensão também. Aumenta o consumo de oxigênio pelos tecidos, inclusive o miocárdio, que ela vai melhorar a contratilidade, só que aí vai consumir mais oxigênio. Então tem que ajudar aí a garantir a proteção desse coração. Só que em contrapartida também ela pode ajudar a perfundir os outros órgãos. Às vezes judia mais do coração, mas ajuda a perfundir os outros órgãos também. A dose dela geralmente de 1 a 20, essa aqui a gente chega até a 20 microgramas por quilo minuto, geralmente a gente começa acima de 5, dose abaixo de 5 já é considerado já pensar em tirar. 5 a 10 você tem melhora do débito cardíaco do ventrículo esquerdo, de 10 a 20 você consegue melhorar o fluxo sistêmico também. A apresentação dela é 12.500 microgramas por ml.
A adrenalina, essa aqui, ela é bastante inespecífica, ou seja, ela estimula quase todos os receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Então você vê que ela pode, em doses diferentes, aí ela melhorar alguma coisa, ela ser mais cronotrópica, e outras doses ela ser mais vasoconstrição, mais cronotropia, e outras mais inotrópicas, né? Vai depender aí da dose dela. Dose muito baixa, a gente vai ter mais o efeito vasodilatador dela. Aí seria como se fosse uma comparação grosseira, como se fosse uma dobutamina, de 0,01 a 0,1, ela vai vai predominar a vasodilatação. Quando a dose começa a aumentar, você vai melhorando o inotropismo dela, né? Você vai aumentando a contratilidade. Com doses muito altas, acima de 0,3, acima de 0,5, aí ela predomina a vasoconstrição. Aí, inclusive, superando os efeitos inotrópicos desse paciente. Aí a gente, às vezes, começa a prejudicar a função cardíaca e faz uma vasoconstrição periférica mais importante. Então, vai depender da dose aí. Na neonatologia, a gente geralmente usa de 0,05 a 0,5. Passou de 0,5, tem que pensar em outra amina, em rever o mecanismo do choque. Toxicidade está relacionada com doses elevadas, né, que prejudicam o fluxo sanguíneo para os órgãos e, consequentemente, às vezes acumula lactato, que vai fazer uma acidose persistente. Seu uso crônico vai levar à isquemia do miocárdio. Então, ele é para entrar, para sair rápido na hora que for melhorar. Hiperglicemia é muito comum, a gente vê em neonatologia, quase todos os pacientes que a gente começa com adrenalina, geralmente começa a ficar hiperglicêmico mesmo. À medida que você vai tirando ela, vai melhorando também a glicemia. Então, a dose baixa, 0,01 a 0,1, dose mediana de 0,1 a 0,5, passou de 0,3 já começar a ficar pensando em outras aminas, dose elevada em torno de 0,5 a 2, a gente quase nunca chega em neonatologia e já tem que pensar em outras drogas junto. Ou se não, pensar em rever o mecanismo do choque e tudo, né? A apresentação dela é 1000 microgramas por ml. A noradrenalina, antigamente era pouco usada, mas é um medicamento que tem estudado muito agora para a gente estar usando em neonatologia também. Vocês vão ver que para um tipo específico de situação ela ajuda bem. Catecolamina, que exerce potente ação vasopressora, tem sua aplicação um pouco explorada ainda, atua nos receptores alfas e betas também. Ela tem sido sugerida, mostrou alguns estudos, algumas revisões, inclusive o ano passado saiu algumas revisões, que ela tem sido bastante eficaz no tratamento da hipertensão pulmonar, comparado inclusive à adrenalina. Então aqui, por que ela faz isso? Ela aumenta a PA sistêmica, mas redução da resistência vascular pulmonar, com isso eu melhoro o desempenho cardíaco desse paciente. Então ela consegue melhorar, conseguir fazer o paciente ficar mais vasoconstrito, só que assim, às custas de conseguir aumentar a pressão arterial dele, se tiver hipotensão, eu consigo melhorar o funcionamento do coração e ao mesmo tempo eu não pioro a hipertensão pulmonar, porque ela não é tão prejudicial ao pulmão. Então ela está sendo muito ajudada nisso. Ela tá, inclusive assim, o paciente ali com hipertensão pulmonar grave, que está com milrinona ou dobutamina, né, e começou a não responder, é uma ótima opção para se associar. A dose que a gente usa de 0,1 a 2, 2 é uma dose muito alta, a gente quase nunca chega nessa dose também, tá? A gente começa de 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 0,4 em neonatologia, aí começou a passar disso, tem que pensar também em outras coisas. A apresentação dela é 1000 microgramas por ml também. Se você vê na bula, lá vai estar 2 miligramas por ml, mas a equivalência de noradrenalina é só de 1000 microgramas por ml. Aqui é só para a gente ver que, os receptores e o que cada amina age. Eu não vou falar de tudo, porque isso aqui eu já vi falando ao longo dessa aula, né? Só para a gente ter uma noção que algumas são mais seletivas, como a dobutamina, e, por exemplo, a noradrenalina e a dopamina são bastante inespecíficas, elas agem quase em todos os receptores e são dose dependentes. É uma opção que você pode lançar a mão também. Ele é usado quando a gente tem, às vezes, um paciente com choque refratário, ou às vezes quando você está pensando em uma insuficiência adrenal transitória, down regulation. Geralmente, quando você já está com 1, 2 aminas, geralmente não está respondendo, você tem que pensar nele. Então, o corticoide, aí uma das últimas opções que eu vou falar também dele, ele é um medicamento que a gente pode usar aí quando a gente está pensando num choque refratário, aquele recém-nascido que já está com 1, 2 aminas e não está respondendo bem a esse tratamento, você pode lançar a mão dele pensando numa insuficiência adrenal transitória ou down regulation, né? O que a gente usa de escolha aí da cortisona, de efeito adverso, a gente deixa para usar ele só em último caso, porque está muito associado à perfuração intestinal, enterocolites graves, hiperglicemia, está associado à sepse, né? Então, a gente vai usar ele mais só em últimos casos mesmo.
Mas é uma opção que a gente tem mesmo. É muito comum choque refratário você ter que associar. A dose aí vai variar de cada referência que você for utilizar. Alguns estudos falam 1 mg por quilo de 8 em 8 horas, 3 dias, ou enquanto tiver as aminas. Outros falam para começar nesse esqueminha de 6 em 6 horas o primeiro dia, depois reduz a dose, depois vai reduzindo até usar 3 dias, tá? Isso aí vai variar um pouquinho. Um outro medicamento que antigamente quase a gente não usava em neonatologia, agora tem tido bastantes estudos, é a milrinona. E a gente inclusive usa bastante assim quando é bem indicada, né? Não é geralmente a primeira escolha. É chamada de inodilatador, pois tem um efeito inotrópico positivo, então ela ajuda na contratilidade, só que ela tem uma coisa boa que ela faz vasodilatação periférica e pulmonar. Então ela vai ajudar aí nas hipertensões pulmonares, no pós-operatório cardíaco, nesses pacientes que às vezes vão se beneficiar. O efeito no período neonatal em prematuro ainda é incerto. Às vezes no A-termo a gente usa mais, né? No prematuro extremo a gente às vezes evita, a não ser aquele que está ficando displásico e tudo. E o que acontece é muito comum na neonatologia ela começar a fazer redução da pressão arterial. Então aquele paciente que já está hipotenso, ela não pode ser a primeira droga de escolha não, é melhor a dobutamina. Ela é usada muito, igual eu falei, pós-operatória cirurgia cardíaca, pré-termo tardio, A-termo com hipertensão pulmonar, que às vezes não respondeu ao óxido nítrico, ou às vezes você está num serviço que às vezes não tem óxido nítrico, né? Na nossa região aqui, quase todos os serviços têm óxido nítrico, mas é uma opção quando você está sem ele, o paciente não está saturando bem, está com hipertensão pulmonar refratária, você pode usar ela. A dose é em torno de 0,25 ou 0,3 até 7, 0,75, né? A apresentação é 500 microgramas por ml. Aqui só para a gente mostrar, então tem saído bastantes estudos recentemente do uso da milrinona em neonatologia. Antes a gente quase não usava, que eu deixei alguns aqui só para a gente ver que isso aí já é um assunto desde 2009 que já tem se conversado. Uma outra droga, e a gente está chegando em fase final de um choque, aquele choque bastante refratário, que a gente pode lançar a mão, seria a vasopressina também. Ela, quando a gente age ela no choque, ela diminui a sensibilidade e a afinidade para os receptores da vasopressina. Na verdade, o que acontece? Quando você está tendo um paciente com choque refratário, a vasopressina ela vai agir, às vezes até sobrepondo os efeitos das outras drogas que você já está usando. Ela vai causar tudo isso aqui, né? Então, assim, o benefício que você pode usar então seria aquele paciente que está precisando de aumentar a pressão arterial, você já está com 2 aminas, já está com corticoide, ele não consegue ficar com a pressão boa, não está perfundindo bem, então ele vai ajudar nesse benefício. Ele vai diminuir ou vai inativar ou não vai deixar ativar as outras aminas vasoativas que estão em uso. Ele aumenta ali a PO2 e a FO2 dos pacientes, ele às vezes tem um efeito aí de redução de frequência cardíaca, que às vezes aquele paciente que está chocado, com 2 aminas, mas está ficando muito taquicárdico, então ele pode ajudar nisso. Vai melhorar o débito urinário transitório no início, aí depois ela pode às vezes piorar. Os estudos falam, somente nos adultos, ela não melhora a mortalidade, ela faz aqueles pacientes que vão morrer, sobreviver por um tempo a mais. Então, assim, é controverso o uso dela, mas era uma opção que você usa, eu já tive alguns casos, inclusive esse ano passado, que a gente precisou de chegar até vasopressina, e alguns com sucesso, assim, conseguiu tirar do choque, conseguiu fazer esse paciente, às vezes, reverter o quadro grave que ele estava desse choque, desse paciente. Ainda nos benefícios, ela tem poucos estudos no recém-nascidos, mas é uma opção que você pode lançar de última mão, né? Aqui também, isso aqui eu não vou ler ele todo não, mas é só caso tiver alguém interesse, vale a pena sempre analisar, porque vai ajudar muito você quando você vai fazer um transporte de recém-nascido. Isso aqui está no nosso protocolo de choque lá da UTI de São João de Deus. Quando a gente tem hipotensão, quando a gente tem hipotensão, pensando se a gente tem uma disfunção diastólica diminuída, sistólica, ou se as duas estão diminuídas, né? O que você faz? Quando a gente tem, então, através da diastólica aqui, a gente vai usar expansão, dopamina, depois, se não resolveu a segunda droga, seria adrenalina, mas eu não vou entrar em detalhe aqui não, porque nos próximos slides eu vou falar por cada choque, aí fica mais fácil da gente entender e a gente assimilar as ideias, mas depois se alguém quiser dar lida aqui é um macete, um passo a passo, baseado na hipotensão, no choque hipotensivo e baseado se esse choque é hipotensivo por diastólica ou sistólica, né? Pressão diastólica ou pressão sistólica. Mas eu vou falar um pouco de cada choque mais comum em neonatologia, né? O choque distributivo, que seria um choque, por exemplo, da sepse, às vezes um choque neurogênico, aí às vezes pode levar a um choque distributivo, né? Então o que está acontecendo? Você está tendo uma má perfusão tecidual,
né? Esse paciente, às vezes, ele vai precisar de imediato de uma expansão, você faz ali 10 a 20 ml por quilo. Se for prematurinho, você evita, faz só uns 10. Se for a termo, você pode chegar, às vezes, até a 60 ml por quilo, né? Descartar se não tem componente cardiogênico, senão esse paciente vai piorar mais ainda. Aí você não respondeu, você começa a dopamina. Se você está pensando em sepse, já é um paciente com clínica bastante sugestiva de infecção por sepse, você estaria autorizado a começar a adrenalina já logo de cara também, tá? Começou a dopamina, chegou até ali a 8, 10 microgramas, não está melhorando, vai reavaliando de 15 em 15 minutinhos, você já associa um segundo inotrópico. No choque distributivo seria a adrenalina e a droga de escolha. Não respondeu até uma dose ali de 0,5, geralmente você já vai e pensa em associar, até está com 2 aminas em doses elevadas, acima de 0,3 de adeno, uma dopa de 10 já tem que pensar em associar, às vezes um corticoide aí. Não melhorou, você usa a última opção, seria uma vasopressina, né? E vai sempre revendo o mecanismo do choque. No choque cardiogênico, tem um paciente cardiopata, tem um paciente asfixiado grave, que evoluiu aí com uma hipocontinuidade cardíaca, alguma coisa assim. Ele também tem má perfusão sistêmica, nesse caso, ele está chocado. Você pode avaliar, já entrar com dobutamina de cara. Então aqui você vai ver que eu não vou falar muito de volume, né? Porque esse paciente está com comprometimento cardíaco importante. A dobutamina você começa uma dose de 5, vai aumentando ali 2,5 a cada 15 a 30 minutos. Chegou a dose de 15 até 20, você já pensa em associar a outra droga. A segunda droga de escolha geralmente seria a adrenalina. Aí a gente vai titulando. Se o paciente está com pressão arterial normal e você já tem a suspeita de qual cardiopatia que seja, você pode lançar a mão da milrinona, igual eu falei. Chegou ali, não melhorou a oxigenação pulmonar, continua com o paciente grave e tudo, você pode lançar a mão de óxido nítrico também. E em último caso também seria a vasopressina, mas aqui eu nem vou citar ela não, que não é tão comum a gente precisar dela. Então, falei agora do choque cardiogênico, já tinha falado de choque distributivo, vou falar agora do choque adaptativo. No choque adaptativo, aí a primeira coisa, igual eu falei, pode ser aquela transição do paciente que é fetal para o paciente neonatal, né, por recém-nascido. Aí, às vezes, uma transição persistente ali, dá uma hipertensão pulmonar persistente, alguma coisa, ele vai ter o choque adaptativo. Aí, você vai ter sinais de comprometimento da perfusão desse paciente. Aí, a gente vai definir 2 formas de tratar esse choque. Ele está hipotenso. Se ele está hipotenso, a droga geralmente de escolha seria a dopamina. Vai iniciando com ela, não melhorou até uma dose de 10, 8 microgramas por quilo minuto. Você associa dobutamina, não melhorou, você associa hidrocortisona. Se em último caso, você ainda pode pensar em adrenalina, vasopressina, essas coisas. Isso choque adaptativo. Isso, ele com hipotensão. Naquela criança que já está achando que ela está chocada, recém-nascido, e é um choque adaptativo, não tem fator para sepsis, os exames não confirmaram sepsis, né? Não tem fator para uma insuficiência cardíaca congênita, uma cardiopatia congênita. E a pressão está boa, você pode lançar a mão primeiro da dobutamina. A dobutamina você começa na dose de 5, vai aumentando até a 20, não melhorou com dobutamina, às vezes esse paciente, às vezes você consegue melhorar ele só com dobutamina mais hidrocortisona. Mas aí às vezes também você vai avaliar, considerar ou não ela. Não melhorou, você associa adrenalina, não melhorou vasopressina, que seria a última opção de novo, tá? Mas igual eu falei, vasopressina a gente quase não chega nela. Esse aqui eu não vou ler tudo não, mas esse aqui é um quadrinho que vale a pena, depois se você estiver com calma aí, vendo essa aula, dar uma pausa aqui, ler ele tudo, porque aqui o que explica? É quando você tem um paciente com um choque bem definido, ou adaptativo, ou distributivo, ou um choque cardiogênico, e você já consegue achar ele como causa única e você vai analisar os sintomas do paciente ou a clínica desse paciente. Aí ele ensina aqui, o paciente que está vasoconstrito. Como é que você vai adequar esse paciente, né? Quando ele tiver com pulsos bons, com frequência cardíaca na linha basal dele, né? O eco dentro da normalidade. Quando está passando, as aminas estão ficando em excessos, né? É aquele paciente que está com PA alto, taquicárdico, pulso fino. Quando está faltando, né? O paciente está na fase quente e tudo, aí o eco começa a estar alterado. Então é sempre bom a gente ter essa noção para a gente ver se a gente está dando medicamento em excesso, se a gente está precisando de aumentar. A vasodilatação, o paciente que está vasodilatado, o que você vai ver no exame físico, né? O que você tem que fazer, o que seria o adequado, né? O que você vai fazer se estiver em excesso, né? Então vale a pena depois você dar uma lida com calma, mas eu não vou ler tudo não, senão fica muito cansativo. Isso aqui é mais só para a gente a nível de estudo mesmo. Então, beleza, a gente tratou o paciente, você está transportando esse paciente e começa a ficar às vezes hiperdinâmico. Como que eu vou desmamar a mina desse paciente?
né? Ou senão, às vezes, você já examinou esse paciente, você já pegou ele com a amina, mas você achou que essas aminas estão sobrando. Como que a gente vai fazer? Avaliações consecutivas, começou a melhorar o paciente, está com pulso bom, perfusão boa, começando a ficar mais reativo, pressões arteriais boas, você já pode pensar em realizar o desmame imediato, tá? Como é que a gente faz? Geralmente a última medicação que a gente introduziu é aquela, geralmente a gente vai desmamar da última que a gente introduziu até chegar na primeira, né? Ou aquela que o paciente às vezes não respondeu tanto. Essa aqui não fez tanta diferença na vida não, o que melhorou foi essa tal droga. Aí a gente vai tirar essa aí. Como é que a gente vai diminuindo? Vai diminuindo ali 2,5 microgramas por quilo minuto, vai reavaliando ali a cada meia hora, o paciente manteve estável, vai reduzindo novamente. Começou a reduzir, o paciente piorou, dá uma pausa, volta para a dose anterior, estabiliza o paciente e deixa para reduzir só daqui umas 12 a 24 horas. Como é que a gente calcula? Em neonatologia é um pouco diferente do adulto, que em adulto às vezes a gente tem as soluções padrões, né? Em neonatologia a gente tem que trabalhar sempre com um cálculo certinho, porque às vezes o peso da criança, uma criança de 1 kg, uma criança de 2 kg, é totalmente diferente a quantidade de medicamento que você vai infundir, né? Eu gosto de usar muito essa fórmula para a gente trabalhar com ml hora, né? Como é que é essa fórmula que a gente usa? O volume da droga que eu vou escolher, a dobutamina, em 24 horas, eu vou achar como? Através da dose que eu quero para esse paciente, para uma vazão, por exemplo, de 1 ml hora. Vamos supor que eu quero que 1 ml hora de uma bomba de solução de infusão contínua seja igual a 10 microgramas quilo minuto. Isso eu vou colocar aqui então 10, vou multiplicar pelo peso do paciente, vou multiplicar por 1.440, que é 60 vezes 24, 60 de minuto, 24 de horas. E divide pela apresentação da droga toda, né? Sempre trabalhando com microgramas, tanto aqui quanto aqui. Só para dar um exemplo, para ficar mais fácil, então a dobutamina, eu quero que 1 ml hora desse paciente equivale a 10 microgramas quilo minuto. E o paciente está pesando 1,5 kg. Que a gente vai transportar esse paciente com dobutamina. O volume da dobutamina em 24 horas que eu vou achar vai ser igual a 10, que é a dose que eu quero para 1 ml hora. Poderia fazer para 20 também, vou multiplicar por 20, vai depender do paciente, né? O paciente mais prematurinho, você vai usar uma solução mais concentrada. O paciente maiorzinho, às vezes você vai ter que precisar de fazer assim mesmo, né? Um de 3 kg, 2 kg. Multiplico pelo peso desse paciente, multiplico por 24, multiplico por 60, que é 1.440. Divido pela apresentação da dobutamina, que é 12.500, e vou achar um valor. Qual que é o valor que eu achei? 1,73 ml. O que é isso aqui? É a quantidade de dobutamina que eu tenho que infundir em 24 horas, junto com uma solução para 24 horas, né? Então a gente diminui isso aqui de 24, o valor que vai dar aqui vai ser 22,3 mais ou menos. Isso aqui você vai completar de soro fisiológico ou soro glicosado. Geralmente no dobutamina a gente usa mais soro glicosado, né? Então 1 ml hora dessa solução aqui representa 10 microgramas por quilo minuto. É um cálculo que a gente usa de maneira fácil, sem precisar calcular a droga. Então terminando aqui, finalizando a nossa aula de aminas vasoativas, é um tema complicado, é um tema difícil. Ela exige uma observação clínica importante, contínua, seriada do paciente, tem que ter um raciocínio clínico intenso, toda hora a gente tem que estar pensando no mecanismo do choque desse paciente, às vezes pode mudar durante a avaliação, esse paciente vai mudando, o choque vai ficando misto, ou vai ficando mais atendendo para um outro tipo, né? Ainda é um desafio muito importante, a gente usa muito o exame físico porque os métodos, os instrumentos que a gente tem de medir pressão arterial em neonatologia ainda são falhos, tá? Então tem que olhar muito o paciente à beira do leito mesmo. O conhecimento do mecanismo fisiopatológico e do potencial de ação de cada remédio é importante demais para essa assistência neonatal, para você saber indicar bem qual amina que você vai usar, né? E manejar essa instabilidade hemodinâmica. Essas aqui são nossas referências e além disso a gente usou também o nosso protocolo lá do Hospital São João de Deus, que a gente fez no ano passado, em maio de 2020, uma revisão dele, né? Usando aquele programa de educação continuada do SECAD, o ProRN, que trouxe alguns artigos novos aí pra gente. Então é isso aí, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, meu e-mail é paulomed_silva@hotmail.com.